Olá, tudo bem? Vamos a mais uma simples, humilde mensagem, mas acredito eu que proveitosa a respeito dos escritos bíblicos. Eu quero falar, e o tema desse vídeo: quando Jesus veio em juízo, mas a religião ignora isso. É isso mesmo. Inclusive tem muitas pessoas, muitos ditos doutores, esses negócios por aí, que aparece no YouTube dizendo que Jesus foi uma invenção de Roma, foi invenção de Constantino, foi invenção que nunca existiu. Mas você vai entendendo os escritos, você vai entendendo as profecias, você vai entendendo o livro do Apocalipse, você vê que não, claro que existiu, claro que existiu. E ele estava dentro daquele véu chamado Yeshua, Yahushua, é o nome que você quiser, estava o Espírito de Deus. Estava o próprio. Vou ler uma passagem com você aqui, que você vai ver que isso é verdade. E prova mais ainda com esse entendimento o motivo por que Jesus não volta mais, não irá voltar mais. Porque ele voltou em juízo, ele voltou para cobrar as contas da nação de Israel. Ele voltou para cobrar as contas dos judeus, dos israelitas. Abra aí sua Bíblia, seu aplicativo que você tiver, e leia comigo Lucas capítulo 19, versículo 40 ao 44. Lucas 19, 40 ao 44. Vamos lá. Mas Jesus respondeu: eu afirmo, na verdade é o 41, tá? É o versículo 41. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela. Versículo 42. Dizendo: se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz. Mas isto agora está oculto aos seus olhos. Pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados. Olha que versículo forte isso aqui, meu Deus. O versículo 43 de Lucas 19. Pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados. 44. E vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Ele estava falando uma referência a Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Então ali, Jesus estava falando pela boca do próprio Criador, que Deus veio visitá-las. Olha que passagem, que coisa forte esse versículo aqui, 44. E vão arrasar você e matar todos os seus moradores, não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-lo. Lá em Mateus 24, no versículo do 1 ao 3, os discípulos falaram para ele sobre a beleza do templo, como era bonito, como era ornamentado. E Jesus ainda disse, fala em Mateus 24, do 1 ao 3, fala em Marcos 13, em Lucas 21, tudo fala essa passagem. E Jesus disse que não ficaria ali pedra sobre pedra. Quando é que não ficaria ali pedra sobre pedra? Quando Jerusalém fosse cercada, quando Jerusalém fosse sitiada. E inclusive eu nem coloquei aqui, mas em Lucas 21, versículo 20, olha aqui, uma coisa vai complementando a outra. Disse Jesus assim: quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exército, cercada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. Aí eu te pergunto, você que é um futurista, você que não consegue entender, interpretar esse texto, tem a mínima capacidade, a mínima condição de Jerusalém, essa Jerusalém que existe hoje, tem a mínima possibilidade de Jerusalém, essa de hoje, ser cercada, ser sitiada pelo exército romano? Tem? Claro que não. Então é mais fácil esses esquizofrênicos doutores vir à internet falar que Jesus não existiu do que aceitar isso daqui, do que aceitar essa hipótese impossível.
É impossível nos dias de hoje. Nem existe mais o exército romano. Claro, existe o exército italiano, existe a guarda lá do Vaticano, existe isso, mas aquele exército romano, que o brasão deles lá, que o estandarte deles era uma águia de asas abertas, tanto que Jesus falou, onde tiver o cadáver ali estarão as águias, você entendeu? Ali era uma referência ao exército romano, também a ceia que está lá em Apocalipse, né? Que Deus convidou as aves todas as aves do céu para a grande ceia. Isso aconteceu no ano 70 em Jerusalém. Então você veja que quando você lê isso daqui, em Lucas, voltando aqui, Lucas 19, que ele fala no versículo, Lucas 19 no versículo 42 aqui, 43, pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheira e apertarão o cerco por todos os lados. Então isso daí, quando acontecesse isso lá em Jerusalém, era sinal do juízo, era sinal da cobrança de contas. E também para se cumprir a profecia de Isaías, capítulo 29, versículo do 1 ao 6. Lá atrás, lá Isaías falou, pelo Espírito de Deus, claro, a profecia, todas as profecias foi pelo Espírito de Deus. Ai de Ariel, cidade onde Davi acampou. Ariel significa Jerusalém. Ai de Jerusalém, cidade onde Davi acampou. Acrescentem ano a ano, deixem que as festas completem o seu ciclo. Versículo 2. No entanto, porei Ariel em aperto. No entanto, Deus falando que ele iria fazer isso. No entanto, porei Jerusalém em aperto, em cerco. E haverá pranto e lamentação, e ela será para mim como Ariel, como uma lareira. 3. Acamparei ao redor de você, vou cercá-la de trincheiras e levantarei rampas de ataque contra você. Olha o que está falando aqui, olha o que Deus falou através do profeta Isaías. Então aquela vinda de Jesus, aquela situação de Jesus, era de juízo, gente. Não tem a mínima possibilidade mais de Jesus vir, não tem um porquê Jesus voltar. Vai voltar para quê? Quando você entender o livro de Apocalipse, quando você entender Apocalipse 21, versículos 2 e 3, que João viu a nova Jerusalém, a Jerusalém espiritual que descia do céu da parte de Deus. Aí no versículo 3, Deus estabeleceu o tabernáculo espiritual, o templo espiritual dele, onde ele mesmo se faz presente, onde ele mesmo está. Essa situação é porque tem os macaquinhos prego aqui, ó, tá cheio de gente que vendo os macaquinhos. Eu acho que eles estão vindo aqui para glorificar Deus, só pode ser isso daí, esses macaquinhos estão risadaria danada aqui, tá bom? Eu estou no Horto Florestal, tá uma alegria esses macaquinhos aqui, você não faz nem ideia. Então quer dizer, Jesus não tem a mínima, Jesus quando veio para juízo. Então essa história da religião ficar com essa ladainha, com essas falsas essas narrativas idiotas, perversas, escravatórias que tem por aí, é porque quem frequenta esses lugares não conhece nada, não sabe nada de Bíblia, não sabe nada. Para eles eles vai pelo o que o pregador lá fala. O pregador fala, ó, dá um dízimo, pega o dízimo agora, se o dízimo vai ser 30%, eles dão. Olha, para você alcançar uma bênção, você tem que vender o seu carro e dar tudo. A pessoa faz isso. A pessoa acredita nisso, porque não tem outro norte, não tem outra pessoa. E quando aparece um vídeo igual esse falando, mostrando que o cerco, a trincheira, era para o dia do juízo, quando Jesus voltou para julgar, as pessoas não levam a sério isso. Não leva a sério. Por isso que vai ver nos comentários colocando um monte de baboseira, um monte de besteira, um monte de porcariada, que eu não faço nem conta disso daí. Graças a Deus que os irmãos também, que já estão aqui há um tempo, também já entenderam isso. Então quando Jesus disse isso, gente, era para se cumprir a profecia de Isaías 29, quando ele falou, Lucas, versículo 41, 44, ah, se vocês soubessem ainda hoje o que é preciso para conseguir paz, mas isto agora é oculto aos seus olhos. Pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados. Esse cerco está lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 53. Diz que durante aquele cerco as mulheres iriam comer os seus próprios recém-nascidos, seus próprios filhos. Isso está lá em Lamentações, capítulo 4. E outras passagens fala, em Ezequiel fala, em Jeremias fala,
que as mulheres iriam comer os seus próprios filhos. Isso aconteceu dentro de Jerusalém. O cerco em Jerusalém ocorreu no ano 69, no mês de julho, e durou 13 meses, foi até o mês de agosto do ano 70, onde aconteceu o juízo. Então eu não posso fazer nada, a minha parte eu estou fazendo, e não preciso mais, tá? Ninguém precisa fazer mais isso que eu estou fazendo não, tá? Eu fico falando isso aqui de abelhudo que sou, porque logo logo eu até paro com isso aqui também. Porque Deus falou que depois daqueles dias ninguém precisava falar dele mais para ninguém. Não existe mais essas conversas de pregar evangelho, isso é balela. Isso é meio dessas raposas ganhar dinheiro. Porque tá tudo já se cumpriu, tudo já foi feito. Basta a pessoa, cada um, se quiser, falar, não, eu quero conhecer Deus, a pessoa pegar, abrir a Bíblia, que Deus vai dar a direção. Mas as pessoas não querem isso, as pessoas confiam no que os outros falam. As pessoas são escravas, na verdade as pessoas vivem na escravidão. É o que eu sempre falo, não acerte o seu com o meu, não acerte, não acredite no que eu falo. Acredite no que está escrito aí no que você está lendo. O que você está lendo tem coerência, está batendo? Beleza, se não bater, sai fora daqui, vai embora, vai para outro lugar. Se você tiver um lugar ouvindo mentiras, ouvindo pessoas te roubar, sai fora. Você é livre. Religioso não é livre, religioso é escravo. Mas você, se você não é um religioso, você é uma pessoa livre. Eu sou livre, porque eu não sou religioso. Eu não sou nada. Eu sou seu irmão, nós somos irmãos no espírito. Da mesma forma que eu sou irmão no espírito de uma prostituta, de um ladrão, de um traficante, o espírito nosso só tem um pai, que é o pai dos espíritos. Agora a natureza carnal, cada um tem a sua. Eu tenho a minha natureza de um jeito, você tem a sua natureza de outro, de outro, de outro, de outro. Por isso que não devemos apontar o dedo para ninguém, acusar vocês. Não. Agora, conforme os escritos bíblicos, nós temos que descer a lenha, nós temos que dar um se liga nesses pregadores, esses mentirosos que estão enganando as pessoas. É o que eu até brinquei no vídeo aí, a gente tem que dar um se liga nesses caras. Mas não é assim, é com a Bíblia, está aqui com o texto bíblico. Você estampar um versículo desse aqui, ó, um Lucas 19 desse, na cara dele e fala, explica isso aqui. Como que Jesus vai voltar? Isso aqui. Não, mas está falando aí. E aí? Aí você pergunta, e aí, cara pálida, tem Jerusalém hoje para ser cercada? Cadê o exército romano? Cadê os montes? Jesus disse que quando visse Jerusalém cercada, não era para entrar, ó, era para sebo nas canelas, procurar monte para se esconder. Cadê? Cadê a Judéia? Você entende como que é? É, gente, é maracutaia. Dentro desses calabouços aí, o que tem é maracutaia. Cada dia que passa mais a gente vê o que tem. A coisa mais. Ó, gente, é mais fácil existir uma nota de R$3. Eu vou ser sincero para você. É mais fácil existir uma nota de $3, 3 euros, 3 cents, 3 cuscuz, 3 não sei o que, do que você achar verdade na religião. Não existe verdade na religião. A religião é uma mentira, é uma fraude. A religião é um engano. A religião é o que afasta as pessoas do Criador. Claro que o espírito é impossível, mas na consciência carnal, da natureza, na alma, que a alma significa vida, a alma é o que dá vida a esse corpo carnal. Você entende? Da mente carnal de um religioso, você não consegue colocar essa verdade para ele. Ele não, ele segue naquilo, ele segue naquela nota de R$3. Ele segue naquela fraude, naquela mentira. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê se eles gostam disso? É igual Jeremias. É igual Jeremias 5, deixa eu até ler para você. Essa passagem aí eu não ia ler não, mas como eu estou vendo os macacos pulando aqui, eu vou lá em Jeremias capítulo 5, quer ver? A Bíblia é verdade, gente. Basta você acreditar nela. A Bíblia é verdadeira. Quer ver aqui, ó. Aqui onde que é que fala? Olha aqui. Jeremias 5, do 26 em diante. Porque no meio do meu povo encontram ímpios que andam espiando como espreitam os passarinheiros, como eles preparam armadilhas e prendem os homens. Como uma gaiola cheia de pássaros, assim as casas deles estão cheias de fraude. Por isso se tornaram poderosos e enriqueceram. Tem algo mais verdadeiro do que isso nos dias de hoje?
há quase, sei lá, 3, 4, 5 mil anos depois desse escrito aqui. Tem algo mais verdadeiro do que o que acontece isso aqui? 28. Engordaram, ficaram estufados e não há limites para as suas maldades. Não julgam a causa dos órfãos para que ela prospere, nem defendem o direito dos necessitados. 29. Deixaria eu de castigar estas coisas? Diz o Senhor. Não deveria eu me vingar de uma nação como esta? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que o meu povo deseja. Porém, o que é que vocês farão quando o fim chegar? Isso daqui foi para o povo de Israel. E o fim chegou quando? O fim chegou no ano 70. Você consegue entender? Então as pessoas elas gostam de ser enganadas. Elas gostam de ser roubadas. Claro que tem lá, sei lá, 0,5% da população mundial, 1%, 2%, que não gosta. Eu sou eu estou dentro dessa minoria, eu estou dentro desse percentual mínimo aí que não gosta de ser roubado, não gosta de ser enganado. Mas 90% e lá vai fumaça de por cento, eles gostam de ser. Eles gostam de ser enganados pelo status, pela uma situação financeira, pela uma aparência. Eles gostam de ser enganados por quê? Por cursos, por essas coisas. Eles gostam de ser, então são ludibriados. Olha aquele cara lá, ele deixa a verdade de lado e vive na fantasia daquele status, daquela riqueza, daquela sabedoria carnal. Eu não tenho sabedoria carnal a respeito disso aqui, não. Eu posso ter sabedoria para fazer outra coisa. Mas isso aqui, a minha sabedoria é espiritual. Porque se fosse carnal, eu queria seu dinheiro. Se fosse carnal, eu ia passar o Pix aqui para você, o número de uma conta. Eu ia passar envelope. Porque o mínimo que eu conheço de Bíblia, se eu quisesse, dá para mim alugar um salãozinho. Não precisa alugar que eu tenho um salãozinho. Dá para mim alugar o salãozinho que a gente tem. Colocar lá umas cadeirinhas, uns banquinhos e ficar soltando umas fábulas. Claro que dá. Arrecada um dinheiro danado, isso é carne. Isso é a natureza carnal. E quem está na natureza carnal, não se iluda. Deus não dará sabedoria espiritual de forma nenhuma. A sabedoria que a pessoa tem é carne. E na carne não há nada que se aproveita. Jesus, nos dias de sua carne, disse: a carne para nada presta. Você consegue entender? Então esse entendimento, se o entendimento nosso for carnal, não presta para nada. O entendimento tem que ser espiritual. Porque o entendimento espiritual, ele está concatenado, ele está ligado, ele está unido ao Criador. Você consegue entender? Pelo menos assim que eu entendo. Tá bom? Então, quando você lê Lucas 19, versículo 41 a 44, você vai entender que aquilo ali foi... Jesus estava falando que aquela trincheira, aquele cerco seria no dia do juízo, no dia da vinda dele. E a vinda dele foi de uma forma de julgamento, foi uma volta para sentenciar Israel. E isso se deu há quanto tempo? Há quase 2000 anos. Nós estamos no ano 2023, no mês agora de agosto. Talvez você esteja vendo esse vídeo no ano 2050, 2100. O que eu estou falando aqui aconteceu há quase 2000 anos. Foi lá no ano 70, na primeira era cristã. Tá bom? Então eu vou encerrar essa mensagem. Espero ter sido útil de alguma forma. E se foi, dê aquele joinha, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos em frente. Passando o nosso simples e humilde entendimento. Acredito que seja espiritual. E para cada dia mais temos condições de discernir nas entrelinhas o que Deus quer falar a nós, a cada um de nós, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau.